Olá, boa noite. Tudo bem aí, pessoal? Bom, sou o professor Tiago. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre noções de contabilidade. E lembrando que essa aula é gravada aí, em especial aos alunos do Instituto Federal do Sul de Minas. Então, vamos lá. Bom, para a gente poder começar isso daí, a primeira coisa que a gente precisa de entender é o conceito e o objeto de estudo da ciência contábil. Então, o que que é a contabilidade? Tá? A contabilidade nada mais é do que a ciência que estuda o patrimônio, tá? Então, assim, falou em contabilidade, você já vai dizer que é a ciência que estuda o patrimônio. Do ponto de vista econômico e jurídico, observando seus aspectos quantitativos e específicos, além das variações sofridas. Qual que é a finalidade? Captar, registrar, controlar e interpretar os fatos que afetam o patrimônio, tá? Então, assim, a contabilidade é uma ciência social, tá? Que tem essa finalidade de captar, registrar, controlar e interpretar tudo que afeta o patrimônio, tá ok? Olha lá, o objeto de estudo da contabilidade ele é o patrimônio, que é o quê? Conjunto de bens, direitos e obrigações vinculadas a uma pessoa física ou jurídica e é o elemento sobre o qual se exercitam as funções contábeis. A contabilidade atua sobre este conjunto de valores, acompanhando a sua evolução, suas variações e os efeitos da ação administrativa, tá? Então é o seguinte, muitas pessoas têm um conceito errado sobre o patrimônio, tá? As pessoas acham que o patrimônio é apenas bens, né? Ah, eu tenho um carro, eu tenho um patrimônio, tá? E esse conceito ele não está totalmente errado, só que a gente precisa de analisar o todo, tá? O patrimônio ele é composto por bens, direitos e obrigações, tá? Sendo que bens e direitos, né, são a parte positiva do patrimônio e as obrigações a parte negativa, tá? Então a contabilidade ela serve para poder nasceu para estudar o patrimônio, tá? Ela existe por conta do patrimônio. Então a gente vai falar agora detalhadamente sobre o que é o patrimônio. Nós já vimos que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa ou entidade com a finalidade definida e valores expressos em moeda. O patrimônio é composto de elementos positivos, que são os bens e os direitos, e os negativos, que são as obrigações. E é muito importante ressaltar que o seu estudo pode ser feito sobre dois aspectos distintos. Ah, não apareceu ali os aspectos, né? Tá? Quais são os aspectos? São os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos, tá? Esses aspectos, eles estão aí para poder você discernir o que é, ou seja, o qualitativo, e quanto custa, quanto foi, tá? Que é o quantitativo, tá ok? Então são esses dois aspectos aí que fazem parte também do patrimônio, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a composição. Primeira parte, primeiro componente do patrimônio são os bens. O que é um bem? Um bem é qualquer coisa que possa satisfazer as necessidades humanas e que pode ser avaliada economicamente. De maior interesse à ciência contábil é a classificação dos bens em bens móveis, que são os bens que podem ser transferidos de um local para o outro, sem que seu valor se altere ou sua forma seja total ou parcialmente destruída. É o caso de móveis e utensílios, máquinas, dinheiro, veículos e outros, tá? E os bens imóveis, que são os bens que não podem ser deslocados do seu lugar. É fixo. Os terrenos, as árvores, os edifícios, construções e outros com essas características. Tá? De uma outra visão, nós também temos os bens tangíveis, que são aqueles bens com os quais a gente pode tocar, ou seja, aqueles bens dos quais a gente tem acesso físico. E os bens intangíveis, que são aqueles que não possuem matéria, ou seja, aqueles bens que, como exemplos aí, as marcas e patentes, tá? Ou seja, marca e patente ela tem um valor, né? Ela é um bem, mas a gente não pode tocar fisicamente, tá? Então, assim, os bens eles são divididos dessa forma: bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis.
O próximo componente aí do patrimônio é o direito. O que é o direito? É o ato da pessoa ou empresa ceder algum bem ou serviço e não receber o pagamento imediato. Originar-se-á em um direito correspondente. Assim, quando uma empresa vende mercadoria ou presta serviços a prazo, essa empresa passará a ter o direito de receber a importância correspondente ao valor do bem vendido, representado pelo documento duplicatas a receber. Tá? Então, o que acontece? O direito refere-se a uma operação que no futuro transformar-se em dinheiro, ou seja, num bem. Então, assim, quando você faz uma venda, geralmente o direito está atrelado a vendas a prazo. Por exemplo, você vende um bem, né, vende uma mercadoria e não recebe aquele pagamento imediatamente. Mas você tem o direito, tá, de responder, de receber. Tá? Então, o direito geralmente ele está atrelado a isso, né, a recebimentos futuros, tá ok? E a parte negativa do patrimônio, né, que são as obrigações, é o ato da pessoa ou empresa dispor de algum bem ou serviço e que em troca desse bem ou serviço dá um pagamento futuro, representado por um documento chamado de duplicatas a pagar. Ou seja, quando você compra a prazo, né, e vai pagar aí em 10, 12 vezes, né? Então você tem aquela obrigação, você comprou, então você tem a obrigação de pagar. Assim, as obrigações surgem quando bens se acham na posse de uma pessoa, ou seja, o devedor, e tem domínio de outro, o credor. E os direitos surgem de bens sobre os quais se tem um domínio, mas a posse pertence a um terceiro devedor, tá? Então, assim, as obrigações não é tão difícil de a gente entender o conceito, né? É quando a gente tem que nos comprometer em fazer um pagamento futuro, tá ok? Bom, então a gente já entendeu aí basicamente o que é a contabilidade, né? Que, ou seja, que é a ciência que estuda o patrimônio, né? As alterações, né? Os fatos que alteram ali o patrimônio e sabendo também que o, o patrimônio é o conjunto de bens e direitos e obrigações. Então a gente tem uns exercícios aqui que eu trouxe para a gente poder fixar esse conteúdo. Tá? Então vamos lá. Qual a finalidade da contabilidade? Letra A. Captar, registrar, controlar e interpretar os fatos que afetam o patrimônio. Letra B. Controlar o patrimônio particular dos sócios. C. Controlar e fazer as empresas terem lucro. D. Fornecer informações para os funcionários. Vamos dar um tempinho para você pensar aí. E daqui a pouquinho a gente já volta com a resposta. Beleza, vamos lá. A resposta correta aqui no caso é a letra A. Captar, registrar, controlar e interpretar os fatos que afetam o patrimônio. Vamos para o próximo. Mais um. O que é o patrimônio? Todo o dinheiro que uma pessoa tem, todo o material que a pessoa física ou jurídica possui, o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica, o elemento sobre o qual se exercitam as funções matemáticas. Vamos dar mais um tempinho também para você pensar, para a gente poder marcar a alternativa correta. Vamos lá? A resposta correta é a letra C. Conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica. Vamos para o próximo. Vamos lá. O que são os bens? Tudo que se pode comprar com dinheiro, todo produto que a indústria de transformação produz e que pode ser avaliado economicamente, qualquer móvel e imóvel,
Qualquer coisa que possa satisfazer as necessidades humanas e que possa ser avaliado economicamente, vamos pensar direitinho, tem um tempinho para a gente poder pensar. Se por acaso, gente, o tempo for pouco, vocês podem pausar o vídeo, tá? E analisar com mais calma aí a questão, tá? Eu coloquei um tempinho aqui só para o pessoal pensar com mais calma, mas se for insuficiente, vocês podem dar um pause no vídeo aí e analisar com mais cuidado a questão, tá ok? Vamos lá. Os bens são o quê? Qualquer coisa que possa satisfazer as necessidades humanas e que possa ser avaliada economicamente. Vamos lá, mais uma. O que entende-se por obrigação? É o ato da pessoa ou empresa dispor de algum bem ou serviço e, em troca desse bem ou serviço, dar um compromisso de pagamento futuro? É o vínculo jurídico para pagamento de dívida à vista? É o dever de entregar todos os documentos contábeis para a Justiça Federal? Constitui no ato da pessoa não atrasar compromisso de recebimento futuro? Qual das alternativas é a correta? Vamos pensar um pouquinho aí antes da gente responder. Bom, a resposta certa é a letra A. É o ato da pessoa ou empresa dispor de algum bem ou serviço e, em troca desse bem ou serviço, dar um compromisso de pagamento futuro. Tá ok? Mais uma aqui. O que é o direito? É o ato da pessoa ou empresa ceder algum bem ou serviço e não receber pagamento imediato? Refere-se a uma operação que envolve dinheiro à vista? Tudo que é certo de pagamento para o passivo? A certeza de estar cumprindo com a obrigação de pagar? Qual das alternativas aí representa o direito? Bom, a questão correta, a alternativa correta é a letra A, tá? Direito é o quê? O ato da pessoa ou empresa ceder algum bem ou serviço e não receber o pagamento imediato, tá ok? Bom, depois de a gente ter feito esses exercícios e ter fixado bem esse conteúdo básico, né, sobre o que a contabilidade faz e qual que é o objeto de estudo da contabilidade, a gente vai passar a falar um pouquinho sobre a contabilidade do Brasil e a contabilidade internacional. Por que que tem isso aqui? Vamos ler, vamos acompanhar a leitura aqui e eu vou explicar para vocês. Tá? Olha lá, a contabilidade societária no Brasil era regida pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, também chamada de Lei das SA. Porém, verificou-se que a Lei 6.404 não atendia em plenitude aos anseios de um mercado globalizado, onde os investidores não estão situados no mesmo país da firma. Dessa forma, no ano de 2007, foi aprovada a Lei 11.638, que trouxe consigo a adaptação das normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais de contabilidade, ou International Financial Reporting Standards, tá? Também conhecido como IFRS. Entende-se que de outro aspecto marcante das novas contábeis do Brasil seja a alteração do foco tributário e fiscal para o foco nos investidores. Então, vou explicar um pouquinho para vocês isso aqui. Lá na década de 70, é, lançaram essa lei aí, né, publicaram a Lei 6.404 de 76, que regia sobre é, as sociedades, né, no caso ali as sociedades anônimas, e também se aplicava às sociedades limitadas. O que acontece? Com o passar do tempo, essa lei ela não começou a ser é, útil, tá, para os investidores. O que acontecia? A lei ela era muito engessada, ou seja, ela falava assim, olha, você tem que calcular o imposto assim, a contabilidade tem que ser feita assado, e
por aí vai. O que aconteceu? Com o passar dos anos, né, essa lei acabou se tornando voltada apenas para o fisco, não para os usuários da contabilidade. Porque você fazia, por exemplo, um balanço de acordo com o que a Receita Federal queria, não de acordo com o que os investidores precisavam. Tá? Nem sempre você conseguia enxergar nas demonstrações contábeis tudo aquilo que realmente aconteceu na contabilidade. Ou seja, você fazia uma contabilidade, na verdade, você fazia duas contabilidades, uma para satisfazer a fiscalização e a outra para satisfazer os investidores. Tá? Então, em 2007, essa Lei 11.638 adequou a contabilidade do Brasil, tá? As normas brasileiras de contabilidade, ou seja, como se faz contabilidade no Brasil, ao modelo internacional, tá? Para que todo mundo, né, os usuários, sejam capazes de ter uma contabilidade mais precisa, ou seja, não só um instrumento de cálculo de imposto ou satisfazer a fiscalização, tá? E aí criou-se, né, no caso, esse Comitê de Pronunciamento Contábil, que é o CPC. Né? Ele ficou responsável pela emissão dos pronunciamentos técnicos, ou seja, formas como você vai trabalhar, como você vai elaborar as demonstrações contábeis, que começaram a passar a valer aqui no Brasil. Tá? Olha lá, em seu primeiro pronunciamento, denominado de pronunciamento conceitual básico, o CPC expõe a estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Anteriormente, a Lei 11.638 de 2007 estabelecia quais seriam as demonstrações contábeis obrigatórias a saber. Tá? Então, o que acontece? A Lei 6.404 de 76, ela dizia que a empresa ela tem que fazer tais demonstrações contábeis, ou seja, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. Tá? Existiam outras, né, que a Lei 6.404 de 76 também estabelecia, mas que hoje não são mais vigentes, ou seja, o contador não precisa mais de fazer esse tipo de relatório, tá? E aí, a Lei 11.638 de 2007, ela veio trazer a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Esses dois últimos relatórios não existiam na Lei 6.404 de 76, tá ok? Esses três primeiros aí já existiam, já eram demonstrações que há de muitos anos vem se fazendo, tá? Mas em 2007 eles adicionaram essas duas últimas, né, que são importantes aí no, no pessoal, para os investidores, são úteis para analisar outras coisas além daquilo que o balanço e a demonstração do resultado nos mostrava, tá? Ah, e outra coisa, no nosso estudo aqui, a gente vai aprender a trabalhar, conhecer as duas primeiras, tá? Que é o balanço patrimonial e a DRE. Porque a gente só está falando sobre noções, tá? A gente não está fazendo um curso de contabilidade. A gente está fazendo aqui é, uma aula de noções de contabilidade, tá? Porque quem que vai fazer essas demonstrações? Não vai ser o técnico de administração, tá? Ele precisa de saber interpretar isso. Quem vai elaborar isso é o cara que trabalha na contabilidade, ou técnico de contabilidade, ou contador, tá ok? O administrador ele precisa de saber interpretar tudo isso aí, tá bom? Então a gente vai ver agora o balanço patrimonial. Ah, desculpa, ainda faltou as notas explicativas, tá? A Lei 11.638 ela também trouxe essas notas explicativas. Vamos lá. Então aqui a gente tem mais um exercício para a gente poder fixar falando sobre as demonstrações contábeis. O que são demonstrações contábeis? O balanço patrimonial, o ativo e o passivo, os direitos e obrigações. O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as notas explicativas. Receitas, balanço patrimonial e demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração das receitas e despesas, ativo e passivo e notas explicativas. Qual delas aí são demonstrações contábeis? Acabamos de falar, né? Se tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho aí. Pensou?
Bom, então a resposta certa é a letra B, né? Balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o balanço patrimonial, tá? O conceito do balanço patrimonial. O que, que ele é? É a demonstração da situação patrimonial e financeira de uma entidade em determinado momento, apresentando o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Uma das mais importantes demonstrações contábeis por meio do qual podemos apurar a situação patrimonial e financeira de uma entidade em determinado momento, dentro de certas regras. Nessa demonstração estão claramente evidenciados o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Tá? Então a gente vai ver o que, que são essas palavras, né? Que a gente não está sabendo ainda, né? O que, que é ativo, o que, que é passivo, o que, que é patrimônio líquido. A gente vai conhecer agora. O que, que é importante a gente salientar aqui no balanço? O balanço, gente, ele é uma demonstração que mostra a situação do patrimônio naquele momento, tá? Em determinado momento. Tá? O que, que acontece? Geralmente, o balanço ele é levantado, ou seja, ele é elaborado no último dia do exercício social, ou seja, dia 31 de dezembro de 2020, 2021, tá? Então, assim, você vai ter, por exemplo, toda a situação patrimonial. O que é situação patrimonial? Quais são os seus bens e qual o valor deles? Quais são os seus direitos e quais o valor deles? Quais são as suas obrigações e quais o valor delas, tá? Então, assim, lembra que o patrimônio é bem, direito e obrigação? Então, o balanço patrimonial nada mais é um relatório que vai te mostrar a situação do seu patrimônio naquela data, tá? Em 31 do 12, geralmente em 31 do 12. A legislação tributária, às vezes, exige que determinadas empresas façam balanço trimestral ou de suspensão ou mensal, né? Mas, assim, em geral, é sempre no dia 31 do 12 de 2000, 31 do 12, último dia do exercício social, tá bom? Então, vamos conhecer mais aí. Quem faz parte do balanço patrimonial? O ativo. O que significa o ativo? Compreende os bens e os direitos de uma empresa, expressos em moeda, e representa as aplicações de recursos da mesma. Caixa, ou seja, o dinheiro vivo, né? Bancos, ambos constituem disponibilidades financeiras imediatas. Imóveis, veículos, equipamentos, títulos a receber são alguns dos bens e direitos que uma empresa normalmente possui. Todos os elementos do ativo acham-se discriminados do lado esquerdo do balanço, tá? Então é o seguinte, quando se falar em ativo na contabilidade, você já vai saber que é o quê? O conjunto de bens e direitos, tá? Ou seja, o que, que vai estar lá no ativo? Veículos, caixa, conta corrente, aplicações, tudo que é bem e direito, você vai classificá-lo no ativo, tá ok? E o passivo? O que é o passivo? Compreende basicamente as obrigações a pagar. Isso é, as quantias que a empresa deve a terceiros. Títulos a pagar, contas a pagar, fornecedores, salários a pagar. São algumas das obrigações assumidas normalmente por uma empresa. Todos os elementos componentes do passivo estão discriminados do lado direito do balanço patrimonial. Tá? Então, quando você pensar num balanço, você pensa ele numa balança mesmo. Ou seja, né, pega uma balança, você não tem lá do lado esquerdo e do lado direito, né? Tem um peso do lado esquerdo e um peso do lado direito. Aqui na contabilidade é a mesma coisa. Do lado esquerdo vai ficar os bens e direitos e do lado direito as obrigações, tá? E o patrimônio líquido, onde que ele vai entrar nessa balança? Ele vai entrar juntamente com o passivo, tá? Ele faz parte do passivo. E ele representa a origem dos recursos. Definimos patrimônio líquido como sendo a diferença entre o valor do ativo e do passivo de uma empresa em determinado momento. No Brasil, através das leis 6.404, ou a lei das SAs, dadas as alterações feitas pela Lei 11.638 e 11.941 de 2009, adotamos a classificação dos componentes patrimoniais nos seguintes grupos. Então aqui, gente, tem um exemplo de um passivo, tá? De um balanço. Ou seja,
O que acontece? Essas demonstrações contábeis que a gente está estudando, no caso o balanço, a DRE, elas são definidas naquelas leis que a gente acabou de ver aqui, 6.404, com as alterações da 11.638. Então, o balanço, ele tem essa estrutura aí, tá? Sempre vai ter essa estrutura. Por exemplo, o ativo, ou seja, os bens e direitos, classificado em dois grandes grupos, circulante e não circulante. Dentro do circulante tem lá os seus subgrupos, e dentro do não circulante também tem seus subgrupos. E o passivo, do lado direito, né, e o patrimônio líquido, dividido aí praticamente em três grandes grupos, circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Tá? Então a estrutura do balanço é isso aí. Sempre vai ser isso daí. Tá, ok? A gente vai agora conhecer detalhadamente o que cada grupo desse faz. Qual a finalidade de cada grupo dessa aí. Então vamos lá. Primeiro grupo que a gente tem é o ativo circulante. A gente tem um subgrupo disponível. O que vai ali dentro do subgrupo disponível? Vai o quê? O caixa, ou seja, o dinheiro vivo, os depósitos bancários, ou seja, a conta do banco, né, suas contas correntes, e aplicação de liquidez imediata, ou seja, aquelas aplicações automáticas, que às vezes seu dinheiro está no banco, você quer que ele renda um pouquinho mais, você manda ele para uma aplicação. Tá? Então, todos esses bens que você tem, né, você vai alocá-los ali nesse subgrupo do disponível. Beleza? O próximo subgrupo que a gente tem é o subgrupo de duplicatas a receber, ou seja, a gente vai alocar, desculpa, o subgrupo do direitos realizáveis a curto prazo, que nós vamos alocar ali no caso as duplicatas a receber, ou seja, os nossos direitos, aquelas vendas que eu não recebi ainda, né? Vendas a prazo. Também temos um subgrupo de estoques, tá? A descrição é essa mesmo, estoques. O que vai entrar naquele subgrupo ali? Você pode subdividir o seu estoque em produtos para revenda, em estoques de matéria-prima, se você for uma indústria, estoque de produtos acabados, se você já produziu aquele produto, tá? Então você tem aí um grupo de estoques. E o próximo grupo é o grupo de despesas antecipadas, ou seja, aquelas despesas que você antecipa, né, para os próximos exercícios. Por exemplo, tem os aluguéis, né? Vamos supor que eu paguei um aluguel de um ano para frente. Eu vou classificar ali dentro daquelas despesas antecipadas, porque eu ainda tenho, né, o direito de usufruir aquilo ali. Tá ok? Então, esse é o subgrupo do ativo circulante. E o que vai no ativo não circulante? No ativo não circulante, a gente tem 4 subgrupos aí: o realizável a longo prazo, o investimento, o imobilizado e os intangíveis. Então, o primeiro grupo, que eu realizava a longo prazo, também são as contas a receber a longo prazo, empréstimo controladas, né, e entre outras coisas, tá? Então, assim, por que tem um realizável a longo prazo e um realizável a curto prazo, tá? Como que eu vou saber a diferença entre um e outro, tá? A gente vai falar ainda como que você vai classificar um direito, por exemplo, sendo curto prazo ou longo prazo. A gente ainda vai falar. O investimentos, ou seja, aquelas participações em outras empresas coligadas, obras de arte e outros tipos de investimentos diversos. Tá? Então, se você vai fazer um investimento, você classifica ali no subgrupo de investimentos dentro do ativo não circulante. O imobilizado, que é um dos grupos mais importantes, né, que é o mais comum que tem nas empresas, toda empresa tem seu imobilizado, que é onde você classifica ali os seus bens, móveis, imóveis, os seus veículos, as suas instalações, as máquinas, tá? Tudo que você investiu, né, nesse tipo de bens, os imóveis, instalações industriais, você vai classificar dentro desse subgrupo de imobilizado. E os intangíveis, que são aqueles tipos de bens que a gente já falou, que não se podem tocá-los, né? Ou seja, eles não existem fisicamente, que são marcas, patentes, direitos de concessão, etc. Então, esses aí são os subgrupos, né, estabelecidos pela legislação
dos ativos circulante e não circulante, né, que compõem aí o grande grupo do ativo, né, que são os bens e direitos, tá ok? Então a gente vai passar lá para o lado de lá agora, o passivo. Dentro do passivo circulante, vocês observam que nem tem um subgrupo para eles dentro do circulante. Então lá você vai colocar o quê? Tudo que for a curto prazo, tá? Fornecedores, salários a pagar, empréstimos, encargos, debêntures, impostos a recolher, tá? Tudo que for obrigações a curto prazo, você vai colocar ali, tá ok? E no passivo não circulante é o que? Contas representativas das obrigações com vencimento após o término do exercício social subsequente ao encerramento do balanço patrimonial. Financiamento, debêntures, encargos financeiros a pagar, etc. Ou seja, aquelas dívidas, né, aquelas obrigações a longo prazo, você vai classificar aí dentro do passivo não circulante. O patrimônio líquido, vamos lá. O que vai dentro do patrimônio líquido? A gente não vai falar de todas essas contas aí não, tá? Vamos falar só das mais básicas para não complicar o pessoal. Então vamos lá. A primeira conta importante do patrimônio líquido é o capital social, tá? Ou seja, é o valor que os sócios investiram na abertura da empresa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou investir 10 mil reais na minha empresa, tá? E, e eu vou classificar esses 10 mil reais aonde? No capital social, tá? Por que está lá no capital social? Por que ele está dentro do patrimônio líquido? Porque esse dinheiro, ele não é da empresa, tá? Ele é do sócio. Então a empresa ela tem a obrigação de um dia, se por acaso o sócio fechar a empresa, de devolver esse dinheiro para o sócio, tá? Então fica lá dentro do patrimônio líquido. Então o capital social nada mais é do que aquele valor, né, aquele capital inicial que o sócio utilizou para poder abrir a empresa. Ninguém abre uma empresa com zero dinheiro, né? Então tem que ter ali um valor para você investir, abrir a sua empresa. Outra conta importante, tá? No caso são as reservas de lucro, ou seja, apropriação de lucros pela companhia. O que acontece? Todo ano a empresa ela faz a sua contabilidade, né, e tudo, chega no dia 31 do 12, quando ela vai levantar o balanço patrimonial e fazer também a demonstração de resultado do exercício, ela vai ter um resultado, vai ser lucro ou prejuízo, tá? Esse resultado vai entrar aí, tá? Em reserva de lucros, se for positivo, ou em prejuízos acumulados, se ele for negativo, tá? Olha lá, tem prejuízos acumulados porque são prejuízos para trás, né, de exercícios anteriores. Então, o que acontece? Por que fica aí? Porque isso aí passa a ser uma obrigação da empresa, tá? Ou seja, está dentro do lado do passivo, porque a empresa ela tem a obrigação de dar um lucro para o empresário. Então, quando a empresa dá lucro, né, passa-se uma parte da reserva e passa-se uma parte para o empresário, tá ok? Então, assim, por isso que essas contas ficam do lado do passivo. Vamos lá. Então já aprendemos aí toda a estrutura do balanço patrimonial. Agora a gente vai aqui, ó, descobrir o que é, quais os critérios que se usa para mim poder alocar um direito ou uma obrigação a curto e longo prazo. Olha lá. O que é curto prazo? Vencimento até o último mês, até o último dia aqui, né? Do exercício subsequente. E longo prazo? É o vencimento após o último dia do exercício subsequente. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Eu fiz uma venda, tá? Hoje, dia 25 de fevereiro, e vou receber essa venda daqui a um mês. Então, esse prazo de 30 dias, ele é um prazo pequeno, ou seja, é curto prazo, tá? Ou seja, ele não chegou no último dia do exercício subsequente, ou seja, qual que é o meu limite de curto prazo? No dia 31 de dezembro do próximo ano, tá? Então, por exemplo, tudo que eu vender, ou seja, todos os meus direitos que eu for receber até 31 de dezembro do próximo ano,
eu vou classificar como curto prazo, tá? Obrigações, as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho que pagar um empréstimo que eu peguei. Eu peguei o empréstimo em 12 meses. Peguei agora em fevereiro, vou pagar até fevereiro do ano que vem. Ainda é curto prazo, porque qual que é o meu limite máximo de curto prazo? Até dezembro do próximo ano, tá? Então vamos supor, eu comprei uma casa lá, no Minha Casa Minha Vida, 25 anos pagando. Essa dívida, ela vai ser alocada no meu passivo exigível a longo prazo, porque o meu prazo para pagamento ele é longo, ou seja, ele extrapola o último dia do próximo ano, tá? Então, a partir do momento que o prazo é maior do que o último dia do próximo ano, é longo prazo, tá? Antes do último dia do próximo ano, é curto prazo, beleza? Então, é assim que a gente classifica os direitos e obrigações sendo de curto e longo prazo. Bom, a gente tem aqui um exemplo, tá, de um balanço patrimonial aqui que eu peguei na internet, onde ele apresenta os componentes do balanço patrimonial, que a gente acabou de ver, bem como os aspectos quantitativos, os aspectos qualitativos, ou seja, o que são, ou seja, quais são os componentes, e os aspectos quantitativos, ou seja, quanto eles valem. Então, por exemplo, tem aqui um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, que tem do lado esquerdo o meu ativo, ativo circulante, e contém ali as minhas disponibilidades, ou seja, os caixas do banco, no valor de 189 mil. Tá? Contas a receber, ou seja, os meus clientes ainda tem para receber 156 mil. Agora, logo ali para baixo, eu tenho também o não circulante, ou seja, aqueles é, valores que eu ainda não recebi, né? Ou seja, que eu vou receber só depois do próximo ano, tá? Ou seja, contas a receber, tem os depósitos judiciais, tá? Então dentro do realizável a longo prazo. E ali também a gente tem os outros subgrupos, investimentos, imobilizado, intangível, né? Que são aqueles valores dos meus bens físicos, né? E aqueles não físicos, no caso dos intangíveis. E eu tenho um total do ativo lá de 1.907, 1.907.507. Do lado direito a gente tem o passivo, que são o quê? As obrigações. Então, do passivo circulante, eu tenho todas as minhas obrigações a curto prazo, ou seja, aquelas que vão vencer antes do até o final do ano que vem. Tem fornecedores, tem os financiamentos aí que eu vou pagar rápido, tem salários, impostos, aluguéis, né, tudo aí do passivo circulante. No não circulante, dentro do não circulante tem um exigível a longo prazo, eu tenho aqueles financiamentos que eu tenho um prazo muito grande para pagar. Tenho empréstimos, tem impostos que vão vencer só daqui a 2 anos praticamente, tá? Então, a gente tem aí o não circulante. E o patrimônio líquido, né, que são o investimento dos sócios está no valor de 1.248, 1.248.411. Tem reserva de capital, reservas de lucro, tá? E observe o quê? Que o total do passivo e o total do ativo são o mesmo valor, tá? Então, quando você for analisar um balanço patrimonial ou até mesmo levantar um balanço patrimonial, isso é fundamental, tá? Sempre tem que estar o mesmo valor, total do ativo e total do passivo. Tá? A diferença é o quê? O patrimônio líquido, tá ok? Então, se você tem um ativo, se você tem um passivo, a sua diferença ali vai ser o patrimônio líquido, mas ele sempre tem que ter o mesmo valor. Bom, fazer uns exercícios aí para a gente poder fixar um pouco essa matéria de balanço, tá? Perguntando quais são os componentes do balanço. Ativo, passivo e patrimônio líquido, todas as contas de despesas e receitas, as demonstrações de lucro e prejuízo, os mesmos componentes da demonstração de resultado. Então vamos pensar aí, é fácil também da gente saber, né? Quais são os componentes, a gente acabou de ver, mas vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Bom, vamos lá, resposta fácil, letra A. Ativo, né?
que são o quê? Bens e direitos, passivo, que são obrigações, e patrimônio líquido, que também são obrigações com os sócios. Vamos lá. Outro. Aponte a alternativa em que não há correlação entre os termos agrupados. Ou seja, vamos lá. Máquinas e equipamentos, veículos para entrega de mercadoria e móvel da fábrica. Caixa, banco, conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata. Capital social, lucros ou prejuízos acumulados, reservas de lucro. Duplicados a receber, em até 6 vezes, estoques, empréstimos a sócios. Salários a pagar, impostos a recolher e fornecedores. Qual dessas alternativas aí não fazem parte do mesmo grupo? Vamos dar um tempinho. Bom, vamos lá. Se você marcou a letra D, você acertou. Tá? Duplicados a receber é o quê? Um direito. O estoque é o quê? Um bem. E o empréstimo a sócios é uma obrigação. Desculpa, um direito também. Então aqui a gente tem o quê? 2 direitos e um bem. Tá ok? Mais uma. Qual dos itens abaixo não compõe a disponibilidade de uma empresa? Caixa, bancos, empréstimos a receber ou aplicações financeiras? Essa é mole, hein? Vou dar um tempo para você pensar. Qual dessas contas aí não fazem parte do disponível, das disponibilidades? Então, a resposta é a letra C, tá? Empréstimos a receber nos próximos dias. Ou seja, isso não é o que? Disponível. Isso faz parte já dos direitos, tá? Beleza. Já vimos um pouco sobre o balanço, tá? Antes da gente passar para o próximo assunto, que é a DRE, que vai tratar do resultado, eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre contas patrimoniais e contas de resultado. O que acontece? Em geral, a gente pode dividir essas contas em dois grandes grupos, tá? As contas patrimoniais são aquelas que compõem o balanço patrimonial, tá? Ou seja, que contas compõem o balanço patrimonial? Aquelas que representam bens, direitos e obrigações. Por exemplo, imóveis, veículos, caixa, bancos, contas a pagar, salários a pagar, impostos a recolher, tá? Todas essas contas que, que compõem o balanço patrimonial são chamadas de contas patrimoniais, tá? Porque elas só vão aparecer lá no balanço, tá ok? O segundo grande grupo é chamado de contas de resultado. Por quê? Por que resultado? Porque elas são aquelas que compõem o resultado, evidenciado pela DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que é um outro relatório que nós vamos aprender aqui agora, tá? E o que é resultado, tá, gente? Só para vocês saberem. Resultado ou é lucro ou é prejuízo, tá? Ou é positivo ou é negativo. Para aquelas entidades que não têm fins lucrativos, né, tipo associações, fundações, ou é superávit ou déficit, tá? Então você tem e tudo isso é resultado. Então tem um relatório que vai mostrar para você o resultado, tá? Que é o DRE que a gente vai aprender agora. Aqui eu também coloquei uma menção a respeito do plano de contas, tá? Que é um sistema estruturado de forma técnica e legal com a finalidade de especificar os componentes patrimoniais e resultado. Então, o que acontece? O contador ele tem lá um plano que tem todas as contas patrimoniais, todas as contas de resultado. De acordo com os acontecimentos da empresa, ele vai classificando tudo aquilo ali: venda, compra, pagamento de salário, ele classifica tudo aquilo ali. E depois ele emite os relatórios, tá? As contas patrimoniais e ou desculpa, ele emite os relatórios, o balanço e, no caso, a DRE. Vamos ver a DRE, como é que funciona? O que é isso aí? DRE, como o próprio nome diz,
A demonstração do resultado do exercício é um demonstrativo contábil que evidencia o resultado de uma organização em determinado período, num exercício social. E o Dícibus, em 2010, ele salienta que a demonstração do resultado do exercício, elaborada simultaneamente com o balanço patrimonial, constitui-se no relatório sucinto das operações realizadas pela empresa durante determinado período de tempo. Nele sobressai um dos valores mais importantes das pessoas nela interessadas, o resultado líquido do período, ou seja, lucro ou prejuízo. Tá? A demonstração do resultado do exercício, ela apresenta uma forma estruturada e lógica de se evidenciar a composição do resultado da organização. As receitas são apresentadas pelas vendas de produtos, bens ou serviços realizadas no exercício social correspondente. As despesas representarão o empenho da organização para a realização de uma receita em dado exercício social, mesmo que não haja desembolso de recursos neste mesmo período. Assim sendo, as receitas serão contabilizadas no momento em que a empresa vender o produto, independente de receber o valor à vista ou a prazo. Da mesma forma, a empresa deverá contabilizar os custos e despesas no momento em que elas incorrem, independente de terem sido pagas ou não. Esse tipo de coisa chama-se princípio da competência. Tá? As contas de resultado são contas periódicas, ou seja, cada exercício social, os saldos dessas contas são encerrados para se apurar o resultado, através da confrontação ordenada e sucessiva desses saldos. Tá, ok? Então, o que a gente vai entender agora? Nós estudamos agora há pouco o balanço patrimonial, que ele... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós estudamos agora há pouco o balanço patrimonial, que ele trata do quê? Dos bens, direitos e obrigações, tá? Aqui na DRE a gente vai esquecer um pouco esse assunto de bens, direitos e obrigações. Nós vamos começar a trabalhar com o quê? Resultado. Com resultado, o que é? Ou resultado positivo ou resultado negativo. Nós vamos trabalhar com receitas, a parte positiva, e despesas, a parte negativa, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura desse demonstrativo, tá? Olha lá. A primeira linha, a gente vai classificar o quê? A receita operacional bruta. O que é isso? Nós vamos conhecer daqui a pouquinho, tá? Então, assim, lá naquelas leis que eu falei agora há pouco, na Lei 6.404, na 11.9, na 11.638, na 11.941, lá dita as regras para a gente elaborar o DRE, tá? Esses relatórios, assim, não é a gente que inventa, é a legislação que especifica, ó, a DRE tem que ser dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui um modelo de DRE. Então, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas linhas, tá? Olha lá, a receita operacional bruta é o quê? Compreende o produto da venda de bens e serviços prestados. Não se inclui os impostos. Ou seja, tu vendeu, prestou serviço, coloca ali nessa linha, tá? Os valores. Independente de pagamento ou não, porque às vezes eu posso prestar um serviço, o cara vai me pagar só daqui a um tempo. Não interessa. Vai colocar ali que é ali que tem que classificar de acordo com o princípio da competência. Ou seja, você faturou, você vendeu, você prestou serviço, você classifica ali. Se você recebeu ou não, é outra história. A próxima linha são as deduções da receita bruta. O que vai entrar ali? As deduções da receita bruta são classificadas os impostos incidentes sobre as vendas, as devoluções de vendas e os descontos incondicionais. Então, o que entra ali? Os impostos sobre as vendas. Entra o quê? Diminuindo, tá? Tem um sinal de menos na frente ali, tá? Então, por exemplo, eu vendi R$ 500, vendi um computador, R$ 500. Paguei 10% de imposto em cima dele, R$ 50. Vou colocar esses R$ 50 que eu paguei de imposto, que eu paguei não, mesmo que eu não pague, que eu apurei, que eu calculei R$ 50 de imposto, já coloco ali, beleza? O que é, ainda sobre as deduções da receita bruta, vai entrar ali impostos como o ICMS, tá? O próprio Simples Nacional, ISS, tá? Todos os impostos sobre vendas.
Fazendo uma continha simples da receita bruta menos a dedução, a gente chega no receita líquida de vendas. Tá? Essa linha é a linha importantíssima para a gente poder entender, que é o quê? É aquele valor que eu vendi menos os impostos que eu paguei na venda. Então, eu chego na receita operacional líquida. Custo, CPV, CMV ou CSV, tá? Essas siglas aí significam custo dos produtos vendidos, tá? Quem que usa essa nomenclatura? As indústrias, tá? Ou seja, elas produzem, é até engraçado, né? Elas produzem produtos, né? Tá? Mas, ou seja, elas fabricam ali, né? Os produtos. Então, é um tipo de custo. Custo das mercadorias vendidas, ou seja, a empresa comercial, tá? Ela só compra e revende. Ela não transforma, ela não faz montagem, ela não faz nada. Tá? Ela é comércio. Então chama-se CMV. O custo dela vai ser CMV. E o custo dos serviços prestados, que são aquelas empresas que prestam serviço, né? Que precisam, por exemplo, de contratar alguém para fazer o serviço, né? Então o custo deles é chamado de CSP, tá? Mas o conceito é o mesmo, tá? Custo é o quê? Custo dos produtos e mercadorias vendidos e serviços prestados, ou seja, compra, produção, gastos com industrialização, tudo isso faz parte do custo, tá? E o lucro bruto? O que é lucro bruto? Olha lá, para a apuração do lucro operacional bruto, são deduzidas das receitas líquidas o valor do custo dos produtos, mercadorias e serviços vendidos, tá? O que é o lucro bruto? O lucro bruto é o que a maioria das pessoas acham que é lucro, tá? Por exemplo, eu comprei o computador desculpa, eu comprei o computador por 200 e vendi ele por 500. Então eu tive aí um lucro de 300, tá? Esse é o famoso lucro bruto, ou seja, aquela porcentagem que você ganhou em cima, tá? Vamos dizer assim, né? Bom, depois a gente entra nas despesas. O que são as despesas? As despesas são aqueles grupos, aquele sacrifício financeiro para obtenção de receita. Por exemplo, eu tenho umas despesas com vendas, marketing, distribuição, pessoal da área de vendas, comissões, tá? Então eu tenho ali despesa com vendas. Tudo aquelas atividades ali encaixa ali. Despesas administrativas, gastos com a direção da empresa, representam atividades que geram benefícios para todas as fases do negócio. Ou seja, quem vai entrar ali, luz, água, todas essas despesas que você precisa de ter para poder o seu negócio funcionar. As tributárias, que são compostas por tributos que dependem da receita bruta, ou seja, não compõem o valor das deduções da receita bruta. São exemplos de despesas tributárias: IPTU, IPVA, o IOF, tá? Esses impostos, eles não são incidentes sobre vendas, tá? Então você vai classificar ele como uma despesa tributária, tá? Você não vai classificar ele lá em cima na dedução da receita bruta. E as despesas financeiras líquidas, que é o resultado entre juros, descontos, entre outras despesas. Tá? Você faz uma continha de, por exemplo, tanto de juros que você recebeu, tanto de juros que você pagou. E aí você coloca o resultado líquido ali dentro. Tá? E aí a gente chega no lucro operacional, tá? Que é o lucro, aquele lucro, vamos dizer assim, que você obteve, né, apenas com as suas operações naturais, ou seja, com aquilo que você se propôs a fazer, tá? Bom, a gente tem outras despesas e receitas operacionais. O que vai entrar aqui? Por exemplo, você é um comércio de computadores, né? Que é o meu exemplo aqui que eu estou usando. Mas, por exemplo, eu tenho um carro na minha empresa, eu fui lá e vendi o carro, eu ganhei na venda do carro. Eu não vou colocar ele como receita lá em cima, porque ele não faz parte da minha atividade. Ah, então eu vou colocar ele aqui em outras receitas, tá? Ou se eu perdi, se eu tive um prejuízo na venda, eu vou colocar aqui também outras despesas, né? Olha lá, os ganhos ou perdas que não decorrem de transações que não constituam as atividades ordinárias de uma empresa. Ah, então você vai classificar isso aí ali. Tem uma outra linha aí que eu não coloquei setinha, mas é que eu vou explicar assim mesmo, que é o lucro antes do imposto de renda, tá? E a provisão.
né? Algumas empresas elas fazem cálculo de imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Então aí você faz o cálculo e já coloca ali o valor dos impostos, tá? Mas não são todas não. São aquelas empresas maiores apenas. Depois disso a gente tem um lucro depois do imposto. Ah lá, você apura o imposto, né? A contribuição social e o imposto de renda. E aí a gente chega, tem as participações, né, dos acionistas e tudo, e a gente chega no lucro líquido, ou seja, que é aquele lucro do exercício, o lucro final. Finalmente eu cheguei no lucro que vai sobrar para a empresa. Né? Eu já paguei imposto sobre lucro, já distribuí o meu lucro para os meus acionistas aqui, já diminuí das minhas despesas de vendas e tudo que sobrou para mim agora, o dono do negócio, é o lucro do exercício, tá? E aí você pode fazer também, quando for uma sociedade anônima, por exemplo, você tem ali o número de ações, você divide o lucro líquido pela quantidade de ações, tá? Mas só nas empresas sociedades anônimas. Nas individuais e limitadas, isso não tem necessidade. Bom, qual que é a relação, tá, entre a DRE e o balanço? Você faz a DRE, ou seja, você elabora a DRE, todo aquele relatório, e aquele resultado que existiu ali, que você apurou, ou seja, o lucro, o prejuízo, você vai jogar ele, tá? Transferir aquilo lá para o patrimônio líquido, tá? Porque o patrimônio líquido ele é a verdadeira riqueza da empresa. É no patrimônio líquido que tem se a empresa tem lucro, se a empresa teve prejuízo, quanto que foi investido nele, tá? Então, quando foi investido na empresa, né? Então, o patrimônio líquido ele é a situação de riqueza da empresa ou pobreza, né? Depende do patrimônio líquido, né? Mas é tipo assim, é ali que você verifica se a empresa está bem ou se a empresa não teve legal nesses últimos tempos, tá? Então existe o quê? Essa relação entre a DRE e o patrimônio líquido. No momento da transferência desses valores do resultado para o patrimônio líquido, você encerra todas as despesas e receitas. Ou seja, você faz, no caso, um zeramento, ou seja, você zera todas aquelas contas. Lembra quando a gente foi falar sobre a DRE? A DRE, ao contrário do balanço, ela não é contínua. Ou seja, você faz a DRE, por exemplo, agora de 2020, 2021, em 31 de dezembro, eu tenho que zerar todo aquele resultado para mim começar a apurar o próximo ano, tá? O resultado do próximo ano. Eu não posso somar o resultado de 2021 com 2022, tá? Agora, o balanço não, o balanço já é contínuo, ou seja, o caixa que terminou em dezembro de 2021 vai abrir 2022. O banco, a conta corrente, tá? Tem essa relação. Tá? Então, é essa daí que é a relação entre a DRE e o balanço. E aqui eu trouxe um exemplo de uma DRE, também apresentando o quê? Aqueles dois aspectos que nós falamos. Aspectos qualitativos, ou seja, os componentes, e os aspectos quantitativos, ou seja, os valores. Então tem ali a receita bruta de 500 mil, tem uma dedução de 72 mil, teve mais uma dedução de devoluções de 13 e tem uma receita operacional líquida de 415. Depois eu venho para os meus custos, né? As despesas de vendas ou serviços, né? No caso os custos aqui, tá errado aqui, escrito aqui. 190 mil, e aí cheguei aqui no meu lucro bruto. Depois do lucro bruto, a gente vai passar para aquelas despesas diversas, né? Que a gente viu lá na estrutura da DRE. Tem várias despesas aqui de 120 mil e cheguei num lucro antes do imposto de renda e a contribuição de 105 mil. Tá? Empresas que não pagam o imposto de renda e a contribuição em cima da DRE, aí termina já a DRE. Tá? Não tem, aí você já escreve resultado do exercício. Mas as empresas maiores, elas calculam o imposto de renda e a contribuição em cima do lucro real, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem a provisão de imposto de renda, o cálculo da contribuição e finalmente aquele lucro que vai sobrar para o empresário, né, de 76.650. Aqui provavelmente a empresa não tem acionistas, né, então não tem participação. Então a gente chegou aí no resultado do exercício de 76.650, tá? Bom, para a gente finalizar aqui, tem alguns exercícios básicos, tá? Que está apresentando aqui. Qual que é o objetivo da DRE? Agrupar as contas patrimoniais, demonstrar a situação patrimonial em determinado período, evidenciar o resultado de uma organização em determinado período,
exercício social, ou demonstrar valores, bens e direitos? Vou dar um tempinho para você. Lembra que a DRE não trata de assuntos patrimoniais, tá ok? Já dei uma dica. Bom, vamos lá. Como acabei de falar, não trata de assuntos patrimoniais, então não é a letra A, não é a letra B e não é a letra D, né? Só pode ser a letra C, ou seja, ela trata de resultado. O próximo. Quais os tipos de contas que compõem a DRE? Contas de resultado, patrimoniais, transitórias ou contas de compensação? Mole, né? Acabamos de falar. A resposta correta é o quê? A letra A, né? As contas de resultado. Né? DRE fala-se em resultado, nada de patrimônio. O que significa DRE? Demonstração do resultado do exemplo, demonstração do resultado abrangente, demonstração do resultado do exercício ou demonstração de resultado específico? Muito fácil, né? Bom, a resposta correta, claro, é a demonstração do resultado do exercício. Beleza, gente? Então, é o seguinte, aqui tem as referências de onde eu tirei a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma, espero que sirva para vocês aí ter uma noção, né, do que é contabilidade, né? E quero que vocês, claro, isso aqui o próprio título diz, são apenas noções, né? Ainda tem um grande caminho a percorrer, tá? Mas para você aí, administrador, você já espero que tenha passado um conteúdo suficiente para você, beleza? Então, até a próxima, gente. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau.